Fala, nação! Tudo beleza? Espero que sim. Galera, eu trouxe mais um corte aqui de um debate bem bacana com o pessoal da Jovem Pan Esportes, falando sobre o preço dos ingressos dos jogos do Flamengo. Mauro César desceu o sarrafo na diretoria rubro-negra. Já chega deixando seu like e ative o sininho das notificações para ficar por dentro das novidades do nosso Mengão. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Agora, Mauro, o BAP respondeu o protesto sobre o preço dos ingressos. Ele deixou claro, para manter um Flamengo com o elenco que tem, pagando os salários que tem, e sendo o Rio de Janeiro um mercado que gera menos dinheiro muitas vezes pelos preços do que São Paulo, para eu manter a competitividade e esse time que eu tenho, esse tem que ser o valor. Ou seja, ele deixou claro, pode manifestar que eu não vou baixar o valor dos ingressos. O que você está achando dessa polêmica? E se ele tem razão, que hoje o futebol é muito caro, são salários multimilionários, são valores de compra, assim, absurdos em euros, e o preço tem que ser alto mesmo, Mauro? Ele sabe muito bem que não é pela bilheteria que o clube vai manter o salário dos jogadores, é um dos itens que compõe a receita do clube, né? E ontem ele tinha menos de 30 mil num jogo que valia uma taça, com protestos organizadas, que esvaziaram o jogo também. Mas se elas comparecessem, digamos que tivesse 40 mil, olha, se o preço fosse mais barato, não era nem metade, mas mais barato, não tivesse o aumento que a gestão dele aplicou, o Flamengo poderia ter ontem mais gente no estádio e uma renda até maior. Sendo que quando o cara vai ao estádio, além do ingresso, ele sempre consome alguma coisa ali dentro, ou seja, acaba deixando mais dinheiro, no caso no evento. Então, acho que é uma certa teimosia, é uma visão elitista, porque é aquilo, ó, quem pode pagar, paga. O futebol não é isso, o Flamengo não é isso. O Felipe Luiz fala, não, o Flamengo tem que ganhar, tem que jogar bem e ganhar, não basta só ganhar. Pois é, o Flamengo é um clube popular, o Flamengo não é o clubinho do Leblon, o Flamengo é um clube que tem a maior torcida do Brasil e tem uma torcida grande, que é maior no Rio de Janeiro, em todas as classes sociais. Você tem que criar uma maneira até como acontece na Alemanha, no estádio do Borussia Dortmund. Quanto custa o ingresso na Muralha Amarela? Que você não consegue comprar. Mas quem paga o ingresso ali é 20 a 25 euros por jogo, que é uma mixaria para um trabalhador alemão. É bem barato para ver o time dele jogar. E os outros ingressos, outros setores são bem caros. Os ingressos nos setores mais confortáveis, mais caros, subsidiam o ingresso da Muralha Amarela. E o que acontece? O Borussia Dortmund, ele só tem uma notoriedade internacional hoje, porque o time, vou te contar, o vice-campeão europeu, mas vive tropeçando, né? Vive pipocando, por conta da torcida. A torcida fez o Borussia Dortmund se tornar um clube conhecido mundialmente. Um fato, uma cidade que não é turística na Alemanha, mas que tem uma torcida diferente e que fez um espetáculo lá em Londres no ano passado, na final da Champions. Então, não entender isso é não entender o que é o Flamengo. Desculpa. Não adianta estar no poder e não entender o que é o Flamengo. Ah, mas eu frequentei a arquibancada, então você não entendeu. Então você não entendeu. Você não entendeu. Leva a mão não, mas você não entendeu o que é o Flamengo. O Flamengo é povo. O Flamengo não é elite, pura e simplesmente. O Flamengo é o maior em todas as classes sociais no Rio de Janeiro. Então tem que ter espaço para as pessoas no estádio. Não tem sentido aumentar o ingresso no setor norte. A lógica é você manter aquele ingresso, ter o apoio das organizadas, que são aquelas que fazem com que o estádio tenha um clima, tenha um movimento. E você pode aumentar em setores... Maracanã mais. O cara vai lá comer sushi, não sei o quê. Aí você pode botar o preço que for. O campeoníssimo que se dispõe a pagar um ingresso num lugar que serve sushi, num jogo de futebol, né? Esse cara pode pagar um ingresso caro, ele que pague. Ele subsidia o ingresso do outro. Ele quer conforto, o outro quer uma cadeira central, né, bem localizada, na sombra, tem condições de pagar, ele paga, ele subsidia. É assim que funciona em outros lugares, é assim que deveria fazer o Flamengo. E você vê o setor norte incompleto, sem vender todos os ingressos. Infelizmente o borderô não saiu, então não tem como fazer as contas, mas quando sair eu vou fazer o cálculo. Quantos ingressos deixaram de ser vendidos e quanto daria de renda daquele setor se fosse vendido ao preço do ano passado. Então, acho que ele está muito equivocado, acho que ele foi bem infeliz nessa declaração, até porque imaginar que a bilheteria vai pagar o salário, isso era assim nos anos 70, gente. Você tem publicidade na camisa, você tem o sócio-torcedor que precisa arrecadar mais, porque o potencial do sócio-torcedor do Flamengo ele não é explorado, o programa é muito ruim, e ele sabe disso, o BAP sabe disso. O Flamengo ganha cotas de televisão, o Flamengo tem outras, vende jogador. O Flamengo recebe dinheiro de outras maneiras. Ô, né? Mauro... Não é só da bilheteria. Isso era coisa assim nos anos 70. Só para endossar o que você está falando, ó, o Kaique me mandou aqui, na última rodada da Taça Guanabara de 2024, o Flamengo mandou
o jogo contra o Madureira no Maracanã. Os ingressos variaram de R$50 a R$120 e o público foi de 63.422 pagantes. Ou seja, a renda foi de R$2.322.000. Nesse sábado, a partida teve só 27.151 pagantes e a renda foi mais baixa. Como você disse, a renda foi de 1.626.000. Quando na outra foi 2.321.000. Por quê? Os ingressos custaram entre 80 e 140. No ano passado, entre 50 e 120 reais. É matemático. Não tem nenhuma razão. Me parece muito mais aquela coisa do dirigente falar, não vou me curvar. Olha, as torcidas organizadas têm lá os seus defeitos e tudo. Mas ontem eles não brigaram, não quiseram. Era o caso de um. Ele falou, não vão pagar esse ingresso. Isso está errado. É uma manifestação legítima, gente. Os caras vão a todos os jogos. A maioria deles é associado, como acontece aqui no Corinthians, por exemplo, em Itaquera. Aí você chega e cobra um preço exorbitante, que as pessoas não podem pagar. Não só as organizadas, você vê que o público foi pequeno. Por quê? Porque o cara não pode pagar, porque é caro. E o Rio de Janeiro está cheio de turista. Ontem tinha muito turista no Maracanã. Mesmo assim, o público foi ridículo. O Flamengo não pode jogar para 27 mil pagantes. E está muito claro que essa queda de público esse ano está associada ao preço do ingresso. O ingresso, além do que o cara pode pagar. Já que é tão caro, eu vou segurar minha onda, vou tentar num jogo do Brasileiro, um jogo melhor, um jogo contra um time mais... ou uma semifinal, se tiver um Fla-Flu decisivo, aí eu vou tentar ir. Agora, não vou não, está muito caro. O cara não vai. Não vai, é simples assim. E o detalhe, além da renda ser maior, repito, mais gente no estádio é mais dinheiro no bar, é mais dinheiro no estacionamento, é mais consumo dentro do estádio. E o Maracanã gera uma receita que o Flamengo também explora isso tudo, ele tem a concessão junto com o Fluminense. Então é uma estratégia errada, equivocada, decepcionante, até em relação ao discurso de alguns apoiadores dele que sempre criticaram alguns aspectos na gestão anterior, que errava também muitas vezes com a questão de preço, né? Mas essa teimosia não leva a nada. Sinceramente, acho que ele está errado, deveria ter um pouquinho de calma, repensar, fazer essa continha básica aí, o BAP, com seus pares, para perceber que ele está equivocado. E não é vergonha nenhuma voltar atrás. Vergonha nenhuma. Não, a torcida se manifestou, avaliamos aqui de fato, porque ou ele acha que é legal jogar para 27 mil pessoas. Eu acho que não. Acho que é uma vergonha o Flamengo jogar para 27 mil pessoas. É ridículo o Flamengo jogar para 27 mil pessoas. Ainda mais valendo uma taça. Pode ser a taça da esquina. Não pode jogar para 27 mil pessoas. Então, acho que os fatos mostram que essa gestão está errada. E esse papinho de, não, porque o dinheiro... Cara, você vai pagar salário com renda de jogo? Não é a renda de jogo. Não é a principal receita do clube. Que isso? Vamos ouvir aí, né, essa declaração do BAP que eu citei aqui e o Mauro comentou. Vamos ouvir o BAP rapidinho, 1 minutinho, ele explicando por que o valor é alto. Olha, o Rio de Janeiro, ele naturalmente é menos competitivo do que outros estados. O torcedor quer um time classe A, um time excepcional, pagando preços de ingressos que os custos atuais não permitem. É tão simples quanto isso. Então, São Paulo não tem gratuidade, São Paulo não tem meias entradas como tem no Rio de Janeiro. Enfim, os preços aqui são 35%, 40% mais baratos que São Paulo e todo mundo reclama. Está tudo caro no Brasil, para ter o time que a gente tem, dificilmente seria mais barato do que isso. O que vai acontecer quando a gente for jogar contra times grandes durante o Campeonato Brasileiro, essa é a base de preço que a gente vai ter. Talvez, pela sensibilidade dos torcedores, isso possa parecer mais barato lá na frente. Mas os custos do Maracanã, os custos do Rio de Janeiro, os custos do time do Flamengo, do futebol hoje em dia, que estão inflacionados, não dá para praticar menos do que isso. Menos do que isso a gente perde dinheiro, e aí você não pode ter um time como que a gente tem hoje aqui, alegrando o coração de 45 milhões. Olha aí, foi essa declaração do BAP, né, que gerou tanto debate depois dos protestos. Agora, Flávio Prado e Bruno Prado, uma parte da declaração do Felipe Luiz, que eu até brinquei, né, que me arrepiou aqui sempre na zoeira, foi quando ele disse, até para perder, eu prefiro perder jogando esse futebol que a gente está jogando do que jogando um futebol chato. O que eu pergunto para vocês, esse cara pode ser um pouco uma virada de chave do futebol brasileiro? Porque a quantidade de jogo chato que a gente assiste, porque treinador tem medo de ser demitido, aí não pode perder, aí assumem, não pode sofrer gols. O principal é não sofrer gols. E muitos deixam entender e encontrar um gol para vencer a partida. Já foram vários treinadores, inclusive campeões no futebol brasileiro,
jogando assim. Eu quero muito que outros tenham a mentalidade do Felipe Luiz. Vocês acham possível esse cara ser a virada de chave ou não? Ou o normal vai continuar sendo um bando de treinador com medo de ser demitido, jogando um futebol feio só para não perder? Assim, eu acho que ele pode ser se ele ganhar. Aí não é questão minha. Eu não brigo com a realidade. O futebol brasileiro é resultadista. Na sua grande maioria. A maioria da torcida é resultadista, a maioria da imprensa é resultadista, o dirigente é resultadista. Então, se ele ganhar, ele vai ser colocado como... tem que seguir o que o Felipe faz. Mas é muito porque ele ganhou, não por uma questão filosófica. Eu não vejo uma questão filosófica no futebol brasileiro. E na sua grande maioria, tem um ou outro que sim, tanto na imprensa, entre dirigentes, entre treinadores, jogadores, tem um ou outro que tem a sua filosofia e vai com ela. Mas, no final, para o universo do futebol brasileiro, quem ganha é exaltado, quem perde não é, independente do que for. Dá para usar como exemplo o próprio Fernando Diniz, que não joga do mesmo jeito que o Felipe, mas é um cara que se propõe a correr riscos. E quando ele ganha, isso é exaltado. Quando ele perde, isso é criticado. Então, vai acontecer isso com o Felipe. Se ele ganhar, as ideias dele vão ser exaltadas. Se ele perder, ele vai ser detonado, inclusive pela torcida do próprio clube dele. E o dirigente joga para a torcida e tira o cara. Normalmente é isso que acontece. Eu já tive momentos que eu achava, não, pode mudar alguma coisa. Não, o futebol brasileiro, na sua grande maioria, ele é resultadista. Quem ganhar, vira exemplo. Então, se ganhar um treinador que jogue com todo mundo atrás, ele vira exemplo. Se ganhar um mais ofensivo, ele vira exemplo. O futebol brasileiro é extremamente resultadista. Flávio. Então, eu acho que o time jogando dessa forma, ele vai ganhar. E aí vai gerar essa coisa que eu falei até na primeira intervenção. Nós vamos trazer o modismo de novo de treinadores de base. Parar com a mania de tem que falar português de Portugal, tem que ser argentino e tal, e voltar para a nossa realidade, trazer a coisa para o nosso caminho. Então é importante. Agora, é claro que eu, por exemplo, que não estou preocupado com quem vai ganhar ou quem vai perder, para mim tanto faz. Eu gosto de ver futebol bonito, então eu vejo o jogo do Flamengo, eu vou ver o jogo do Flamengo. Jogar bonito. Se jogar feio, eu não vou ver só o jogo que eu trabalho. Então acho que é importante pro futebol, e aí vou começar a torcer pro cara para ele ganhar exatamente para ocorrer toda essa sequência. O Felipe tem tudo para ser o cara que vai mudar de novo, retomar, fazer virar modinha, colocar o técnico do Sub-20, mesmo que ele não seja de Felipe Luiz, mesmo que ele não tenha o mesmo conhecimento e até o mesmo material humano para trabalhar. Mas o futebol mais bonito também pode ser modinha, Flávio? Ele também pode virar essa chave? Chega de um bando de treinador burocrático só para não querer perder? Eu acho que vai ser uma referência, né? Vai virar uma referência. O que vale é o que está ganhando. Se ele jogar bonito e ganhar, vai ser legal, porque vai obrigar as pessoas a sair. Haverá uma cobrança em cima do que está acontecendo. É o caso do Guardiola. Por que tanta gente imita o Guardiola? Porque ele joga um futebol bonito, eficiente e ganha. Quando ele começou a perder, começa a ter até uma contestação em cima disso. Então, eu vejo esse time com todo o potencial para ganhar muita coisa e aí ele vai virar uma referência. Referência como? Referência ofensiva. E a partir daí, muita gente vai imitá-lo e aí nós vamos ter um futebol decente sendo visto.